Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Mais 2 indianos são transferidos para o hospital particular em São Luís com suspeita da variante indiana da Covid-19. Idoso morre afogado após carro que estava a cair de uma balsa no rio Tocantins. Presa quadrilha suspeita de roubo milionário em um apartamento de luxo na capital. Em São Mateus, mulher é encontrada nua e com a cabeça esmagada em cemitério. E ainda, confirmada a agenda do presidente Jair Bolsonaro no Maranhão. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. A partir de hoje está permitido eventos com até 100 pessoas no Maranhão. A medida de flexibilização das restrições acontece pela queda nos números da Covid-19 no estado. No final de semana já foi permitido apresentações com música ao vivo, mas também teve muito estabelecimento que descumpriu o horário de funcionamento. Já era de madrugada quando um morador do bairro Anjo da Guarda registrou esta cena. Na frente de um bar, o veículo está com som alto. O horário permitido para eventos não foi respeitado. As imagens foram feitas no primeiro final de semana, após o governador anunciar novas medidas de enfrentamento à Covid-19. Bares e restaurantes agora podem funcionar até às 11 horas da noite e colocar música ao vivo. O número de pessoas que podem participar dos pequenos eventos dobrou no novo decreto. Sentido geral. Flexibilização com responsabilidade. Flexibilização com normas sanitárias. Esse é o sentido geral. Com calma, com prudência e com normas sanitárias. Até o domingo, os eventos tinham a permissão de reunir 50 participantes. Agora, a partir de segunda-feira, o decreto libera eventos com até 100 pessoas. Mas a realidade é que muitos descumpriram o que estava previsto. Vários estabelecimentos foram autuados dentro dos territórios que foram percorridos por nossas equipes. Soubemos de várias denúncias que aconteceram em todo o território, através desses vídeos que chegam ao governo do estado do Maranhão. E, dentro do possível, a gente tentou fazer a verificação de boa parte dessas denúncias. As demais medidas de enfrentamento à Covid foram mantidas até 24 de maio. Já as novas alterações, caso a população não cumpra o que está previsto em decreto, pode fomentar um recuo na decisão. O Maranhão entrou mais uma vez em alerta após um tripulante de navio atracado na Baía de São Marcos, de nacionalidade indiana, testar positivo para a Covid-19. A suspeita é que o tripulante possa estar infectado por uma variante que circula na Índia, muito mais grave e transmissível. Outros 2 são suspeitos também de estarem infectados. Os 3 pacientes já estão internados em um hospital particular da capital. O indiano segue internado na capital maranhense em um hospital da rede privada. O navio continua atracado em alto mar e foi inspecionado ontem por uma equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde. Os outros 23 tripulantes ainda estavam em quarentena na embarcação e foram submetidos ao exame de PCR. Outros 2 tripulantes do navio apresentaram sintomas de Covid-19 e foram encaminhados para hospitais na capital maranhense. Desde então, mantemos um monitoramento sobre esse paciente junto à administração do hospital, através dos boletins diários que são emitidos pelo hospital, observando o comportamento dele. Além disso, foi feita também coleta de amostra desse paciente para confirmar, primeiro, se tratava de Covid-19, e no caso foi confirmado por 2 amostras que é Covid-19, e também foi feita uma outra amostra que foi enviada ao Instituto Evandro Chagas em Belém para fazer o sequenciamento genômico desse vírus. 3 pacientes, que estão internados, que deu positivo, mas você não sabe qual é o vírus mesmo, se é uma variante ou não. De repente, nem é uma variante. Aqui no Maranhão, 4 variantes da Covid-19 já foram detectadas, de acordo com o último levantamento divulgado pelo LACEN. O mapeamento foi feito a partir de 73 amostras coletadas em fevereiro. Dessas,
70 apresentaram mutações. A mais recente descoberta, a variante N10, identificada inicialmente aqui no estado e com recentes registros de casos no Amapá. A N10 já apresenta uma prevalência de 19,4%. Mas a gente tem que lembrar que o período de incubação da doença é muito curto, né? Então, normalmente é menos de uma semana, se admite até 14 dias. Mas existem aquelas pessoas que não têm sintomas e que transmitem, né? Então, e às vezes transmitem durante longo tempo. A Prefeitura de São Luís disponibilizou um posto de vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir dos 60 anos que vivem na zona rural. O posto de vacinação fica no Centro de Educação Profissional e Tecnológico, Distrito Industrial, no bairro Tibiri. O espaço vai atender nesta terça-feira, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. E o Ministério da Saúde informou que começa a distribuir amanhã um novo lote de vacinas contra a Covid-19. O Maranhão e os demais estados do país vão receber doses das vacinas AstraZeneca, Coronavac e da Pfizer. Segundo o Ministério, o lote de Coronavac será enviado a 12 estados que pediram o produto do Instituto Butantan, a fim de aplicar a segunda dose da vacina em pessoas que já receberam a primeira dose e precisam concluir o ciclo vacinal. Agora os números da Covid-19 aqui no estado. Acompanhem comigo na tela. Totais de casos no Maranhão já passam de 279 mil. Novos casos, 359. Ativos passam de 23 mil. Recuperados, 248.320. Óbitos totais, 7.727. Óbitos em 24 horas, 27. Nos terminais rodoviários de São Luís, segue a vacinação da gripe H1N1 para o público-alvo. Não demorou muito para a fila se formar. A maioria de idosos que estavam passando pelo terminal e aproveitaram para tomar a vacina contra a gripe. Facilita demais. Você não tem que deslocar para outro local, né? Aproveita já no próprio local para se vacinar. É bom. É quando lembra? Quando lembro. E estou esperando também da Covid, aguardando. Mas teve também quem tenha vindo somente em busca do imunizante. Foi muito bom. Eu vim para cá só para vacinar. Ah, veio direto? Direto para vacinar. Já sabia que ia ter? Já sabia que ia ter. Nesta segunda-feira, o ponto de vacinação foi montado no terminal da Coab. A estratégia é facilitar o acesso do público-alvo às doses da vacina. A ação começou no último sábado, no terminal da Praia Grande, e termina no próximo dia 28, no terminal do Distrito Industrial, percorrendo todos os terminais da cidade. No terminal da Coab, a vacinação segue até o dia 19, de 9 da manhã às 5 da tarde. No terminal do São Cristóvão, dias 20 e 21, de 9 da manhã às 5 da tarde, e no dia 22, de 8h30 da manhã ao meio-dia. Já de 24 a 26 de maio é a vez do terminal da Coama, de 9 da manhã às 5 da tarde. E nos dias 27 e 28, Distrito Industrial, no mesmo horário. Onde o público-alvo são os professores das redes públicas e privadas de ensino e os idosos a partir de 60 anos. Apesar desta fase compreender apenas esses dois grupos, os grupos da fase anterior, da primeira fase, que são as crianças de 6 meses a 5 anos de idade, os profissionais da área da saúde, as gestantes e as puérperas, podem continuar buscando um local de vacinação para receber sua imunização contra a influenza. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixa aí seu comentário e interaja com a gente. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, idoso morre afogado após carro que estava a cair de uma balsa no rio Tocantins. E ainda, corpo de mulher é encontrado sem roupa e com a cabeça esmagada em cemitério. Um idoso de 62 anos morreu afogado no rio Tocantins após a caminhonete em que ele estava cair de uma balsa
durante a travessia do rio no povoado Bela Vista, no Tocantins, até Imperatriz. Uma câmera de monitoramento registrou a caminhonete na balsa, aguardando o início da travessia. Segundos depois, o veículo arranca e cai na água. O carro continua em movimento e começa a afundar. Este vídeo, gravado com o celular, mostra por outro ângulo pessoas nadando na direção do carro para tentar salvar o motorista. Esse caso aconteceu no porto do povoado Bela Vista, em São Miguel, no Tocantins. O motorista morreu afogado. Ele iria fazer a travessia aqui para o município de Imperatriz. O corpo do empresário Gilvan Cardoso foi encontrado por volta de 10 horas da noite nas buscas feitas por homens da Marinha e do Corpo de Bombeiros. Todos esses aspectos serão apurados no inquérito administrativo de fatos da navegação, que com prazo de 90 dias ele vai apurar as causas e os responsáveis do acidente. Uma delegacia de Timon foi alvo de disparos de criminosos. Segundo as investigações, 3 homens armados teriam sido responsáveis pela ação. Vários tiros foram disparados contra a delegacia, que estava fechada. Segundo informações da própria polícia, os disparos teriam sido feitos em retaliação à prisão de criminosos e operações contra assaltos, roubos e tráfico de drogas que estão sendo realizados na cidade. Os suspeitos já foram identificados e as buscas na região foram iniciadas para tentar localizar os criminosos. Uma jovem de 22 anos foi encontrada morta dentro de um cemitério na cidade de São Mateus do Maranhão. De acordo com a polícia, a vítima estava nua e com a cabeça esmagada. O corpo da jovem foi achado em um cemitério na cidade de São Mateus. Josiele da Silva Souza tinha 22 anos e foi morta com requintes de crueldade. Há suspeita de violência sexual. A vítima estava nua e teve a cabeça esmagada. Uma cruz de madeira pode ter sido usada no crime. Um homem que estava com os pertences da vítima foi preso. A polícia segue com as investigações. Esse rapaz veio apresentado aqui já pela Polícia Militar. A partir disso, nós passamos a ouvir os policiais, passamos a ouvir o investigador espírito. Então, nós concluímos pela possibilidade de autuação em prisão em flagrante e representamos também por uma medida cautelar que vai ser analisada, claro, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Foi presa em Pernambuco uma quadrilha especializada em assaltos a apartamentos de luxo. Aqui no Maranhão, os criminosos roubaram R$200 mil de um apartamento localizado na Avenida dos Holandeses. Na capital maranhense, o crime aconteceu no dia 8 deste mês. A quadrilha invadiu um apartamento de luxo na Avenida dos Holandeses, na altura do bairro Ponta do Farol. De lá, furtaram um cofre com bens e dinheiro, somando R$200 mil. Após o crime aqui em São Luís, eles viajaram para Teresina, no Piauí, onde ficaram 2 dias e seguiram para Pernambuco. Lá, furtaram bens avaliados em R$800 mil durante a invasão em um apartamento de luxo na Orla. Na ação, a polícia conseguiu recuperar bens avaliados em R$500 mil. Eles chegam na portaria de prédios de alto padrão, arrumados, né? A moça se apresenta como moradora e então o porteiro abre, ela entra com o rapaz, eles sobem até os andares do prédio e vão testando. No apartamento que eles tocam, chamam e não aparece ninguém, então eles resolvem arrombar, né? E dentro procuram por joias, né? O foco deles era joias e bem de valor. Os suspeitos foram presos pela Polícia Civil de Pernambuco em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. A quadrilha já estava à procura de novas vítimas no estado da Bahia e foi capturada no município de Jequié. Os 4 suspeitos já tinham passagem pela polícia pelo crime de roubo e são naturais do estado de São Paulo. Então eles foram autuados lá em Jequié, confessaram o crime, foi recuperada uma parte das joias e então eles foram identificados também como autores desses fatos aqui no Maranhão, em fato no Espírito Santo, né, e provavelmente em várias unidades da federação esses indivíduos atuaram. E agora a gente faz um giro de notícias pelo estado. O
presidente da República, Jair Bolsonaro, tem agenda marcada para o Maranhão na quinta-feira, dia 20 de maio. O anúncio foi feito pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Ele disse que Bolsonaro vem para inaugurar a Ponte Estaiada, que fica sobre o rio Parnaíba, na BR-235 e liga o Maranhão ao Piauí. Esta é a segunda vez que Bolsonaro vem ao Maranhão. Na primeira, ele veio para inaugurar o trecho da BR-135. Aqui na região tocantina, uma adolescente de apenas 15 anos morreu na tarde de domingo após receber uma descarga elétrica quando participava de uma competição de dança no Balneário Túnel, em Governador Edson Lobão, cerca de 30 quilômetros de Imperatriz. A adolescente, identificada como Raíssa, teria se apoiado na aparelhagem quando recebeu a descarga. Ela ainda teria sido socorrida com vida, mas faleceu a caminho do hospital. Começa hoje a vacinação contra a influenza em Caxias em escolas polo, ou seja, destinada a profissionais da educação. Lembrando que os idosos devem se direcionar às unidades básicas de saúde. E já os profissionais da educação podem escolher entre as escolas polo ou as unidades básicas de saúde, contanto que levem um documento de identificação com foto, além do CPF ou cartão do SUS e, claro, um comprovante de rendimentos, ou seja, contra-cheque de 2021. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, campanha Maio Laranja busca alertar autoridades sobre o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã. Em São Luís, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24 e a máxima é de 31 graus. Em São Bento, o clima é parecido com o da capital. Sol e aumento de nuvens de manhã e pode ocorrer chuva à tarde e à noite. Mínima de 25 e máxima de 32 graus. Em Santo Inês, o sol aparece pela manhã e à tarde tem a previsão de chuva. A mínima é de 23 e a máxima é de 32 graus. Estudantes podem, a partir de hoje, solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021. O pedido deve ser feito na página do participante até o dia 28 de maio. Tem direito a não pagar a taxa do exame aqueles que estão cursando a última série do ensino médio no ano de 2021 em qualquer modalidade de ensino em escola da rede pública. Aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola da rede pública ou foram bolsistas integrais na rede privada e têm renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa. Quem obteve a isenção no Enem 2020 e não compareceu à prova, deve justificar a ausência também pela internet. Em Caxias foi lançado o Maio Laranja, que é uma campanha de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Várias são as ações da campanha Maio Laranja em Caxias, desenvolvida através da parceria entre vários órgãos. Em defesa das crianças e dos adolescentes do nosso município, para que a gente venha desenvolver uma campanha ampla, como a gente está fazendo, né? Para que a sociedade não se cale e se levante também em defesa das nossas crianças. O principal objetivo da campanha Maio Laranja é orientar a população sobre as diferenças entre abuso e exploração sexual, trazer dicas sobre como identificar a violência e incentivar quais casos devem ser denunciados. Isso vale tanto para casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como situações de negligência e trabalho infantil. No dia D da campanha, que é nesta terça-feira, 18 de maio, várias outras ações de conscientização serão realizadas em bairros distintos de Caxias. E a gente vai fazer blitz em todos os bairros, em todas as ruas, tanto da zona urbana quanto da zona rural. A gente recebe muitas denúncias da zona rural. Então, como não dá para visitar todos os povoados, a gente vai visitar os povoados que a gente considera mais vulneráveis para falar da importância do que é o nosso tema.
O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo de Imperatriz. Muito obrigado pela audiência. Boa noite e até amanhã.